Olá, tudo bom? Estamos retornando, dando prosseguimento ao nosso vídeo anterior, quando nós falávamos sobre a ação, dos átomos na nossa vida e a minha experiência e as transformações que eu venho sentindo a partir do momento que eu tomei conhecimento da física quântica, e que todos vocês, meus amigos, precisam também conhecer, porque até então isso tudo nos foi negado. Isso foi negado através das religiões, das convenções humanas, que nunca permitiu que o ser humano pudesse tomar conhecimento sobre a sua realidade, a sua verdadeira essência. E isso eu passei a conhecer, lendo muito, pesquisando, e também quando comecei a ter contato com alguns estudiosos, entre esses o professor Hélio Couto, que já tem publicado vários livros. E uma das experiências que mudou completamente a minha vida, que eu tenho certeza vai mudar a de vocês, por isso eu estou compartilhando com vocês hoje, é que ao começar a ter conhecimento de que nós temos uma usina dentro de nós, que nós somos constituídos de átomos, e que na verdade Deus está dentro de nós, na nossa composição, porque a mesma composição que nós temos no nosso corpo físico e espiritual, que é uma cópia, do nosso corpo físico, ou melhor, o corpo físico é uma cópia imperfeita do corpo espiritual, mas todos é composto desta usina de energia que está contido nos átomos, e que é, na verdade, a essência de Deus. É o próprio Deus dentro de nós. Cai por terra toda essa questão da religião que vem pregando durante todos os milênios da existência da humanidade, e para nós entrarmos em contato com esse Deus, com essa essência, nós precisávamos de estar dentro de uma religião, dentro de uma seita, dentro de dogmas, aceitando um líder religioso para nos dizer o que nós temos ou não que fazer, que é certo ou errado. Fomos enganados esse tempo todo. E então, a experiência pela qual eu passei de transformação na minha vida foi que o professor Hélio Couto, ele faz experiências, com a física quântica, e descobriu que determinadas informações podem ser passadas. Qualquer informação pode ser passada como onda para qualquer pessoa, até mesmo a milhares de distância, como tem sido provado nos grandes laboratórios físicos, quando eu relatei que os pesquisadores descobriram que num experimento feito com elétrons, em que esses elétrons eles foram projetados numa fenda, num buraco, numa fenda, para que esse elétron passasse como partícula. Na verdade, esse elétron, ele não passou somente por uma fenda, mas por duas fendas ao mesmo tempo. Ou seja, eles fizeram esse experimento colocando duas fendas e projetou esses elétrons, que naturalmente era para passar ou por uma fenda ou por outra. E na verdade, essas partículas, esses elétrons, eles passaram pelas duas fendas ao mesmo tempo. Isso surpreendeu os cientistas. E então se chegou à conclusão de que, na verdade, aqueles elétrons, eles não passaram como partículas,
Eles passaram como ondas. E aí ficou comprovado que tudo é onda no universo, ondas eletromagnéticas, quando eles fizeram novamente o experimento, mas desta vez eles colocaram um observador. Um observador, porque até então eles fizeram o experimento e não ficaram olhando. Nesse segundo experimento, repetiu de novo, só que eles colocaram um observador para olhar, observar como aqueles elétrons, que eram partículas, e conseguiram passar ao mesmo tempo pelos dois orifícios, pelas duas fendas ao mesmo tempo. Colocou-se então um observador para observar esses elétrons, que eram partículas que foram projetadas. E aí o que se constatou é que ao observar esse movimento, aquelas partículas, elas simplesmente, elas colapsaram, ou seja, elas deixaram de atravessar. Elas não atravessaram e elas praticamente não ocorreu o evento. Então se percebeu que quando há um observador olhando um determinado evento, seja ele qual for, como nós seres humanos, quando olhamos algo que nós desejamos muito que aquilo aconteça, aquilo não acontece. Então, lá nos experimentos que foram feitos em laboratório pelos físicos, quando eles colocaram um observador para observar os elétrons, esses mesmos elétrons que compõem o nosso corpo físico, que está nas nossas células. Para quem tem dificuldade de saber, de entender o que é células, eu posso depois, se vocês pedirem, colocar embaixo na descrição, caso vocês tenham curiosidade. No próximo vídeo eu vou descrever para vocês a composição do corpo físico. Nós temos 7 trilhões de células, muitas células compondo o nosso corpo físico. Cada célula nossa, ela tem átomos, são substâncias de energias. Os átomos, na verdade, ele contém um núcleo, são muito minúsculos, contém um núcleo. No seu núcleo ele tem os prótons e elétrons, duas bolinhas muito minúsculas, são vistas mesmo com equipamentos. E esse elétron e esses prótons, eles são feitos, um de energia positiva, outro de energia negativa, que gira em torno do átomo. Isso aí, gente, faz parte da nossa célula, de todas as células do nosso corpo. E é justamente essa energia que está nesses átomos que faz a nossa pele, que compõe a nossa pele, o cabelo, os olhos. E eles são inteligentíssimos, esses átomos, essas energias que estão dentro das nossas células, porque eles conseguem trabalhar e criar a nossa pele, criar o tom dos nossos olhos, a cor dos nossos cabelos, enfim, são inteligências vivas. E quem vocês acham que criou todo esse sistema? O próprio Criador. E o Criador, que nós damos o nome de Deus, Alá, Jeová, o Criador, ele contém em si mesmo toda essa usina de energia. E ele distribuiu. Essa é a verdade, é a palavra que a gente pode usar. O Criador, que é Deus, ele distribuiu toda essa usina na hora que ele criou as civilizações.
a humanidade da Terra, a humanidade intraterrena, a humanidade dos outros planetas e de todos os universos, e ele ainda continua criando, tirando de si mesmo toda essa energia e compondo os corpos físicos de cada civilização, de cada planeta. Ou seja, a energia maior, que é Deus, ela está em nós. Se formos lembrar, por exemplo, buscarmos lá nas Escrituras Sagradas, para quem já leu a Bíblia, Jesus tem uma passagem que ele diz: vós sois deuses. Está lá em João, quando ele diz que nós somos deuses. E ainda acrescentou numa outra passagem, ele disse: vós podeis fazer igual a mim ou mais do que eu faço. Ou seja, ele quis dizer que naquela época ele já dizia para os seus apóstolos, para os seus seguidores, que nós humanos, nós podemos fazer como ele fazia, ou seja, ele curava, ele se transportava, e ele dizia que nós poderíamos fazer a mesma coisa e até mais. E até mais. Quando ele disse isso, naquela época, da passagem do Mestre Jesus, ninguém entendeu, porque ele foi um enviado, um profeta da época, enviado pelo Criador para já falar da física quântica para a humanidade, mas ele falava através de parábolas, porque na época, me perdoem o povo do Oriente Médio, mas naquela época eles não iriam compreender a profundidade das palavras do Mestre Jesus, trazendo esse conhecimento de uma física que ainda estava por desabrochar na Terra, e que agora, com a permissão divina, é que está sendo divulgado através da humanidade, dos estudiosos, dos cientistas, sobre a física quântica, que explica esse fenômeno, que na verdade não é um fenômeno, é algo natural. Mas Jesus, o Mestre Jesus, lá no Oriente Médio, ele já falava para a humanidade daquela época que nós somos deuses. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós já temos dentro de nós tudo o que é necessário para que nós possamos nunca ter doenças, não termos pobreza, miséria, tristezas, não haver guerras, desunião, desarmonia, porque na verdade o Criador, que é Deus, Alá, Oxalá, ele já nos dotou, nos capacitou de tudo que nós precisamos para nós vivermos felizes aqui na Terra. Isso eu falo em termos de planeta Terra, porque o mesmo Criador também passou esse conhecimento para as outras civilizações planetárias. E muitas já estão avançadas porque elas compreenderam a essência desse conhecimento, que só hoje, agora, século XIX, XX, XXI, está sendo aberto para nós, para que a humanidade comece a tomar conhecimento. E esse conhecimento está sendo passado de uma forma interessante, porque primeiro precisou surgir a física tradicional, correto? Então, a física tradicional, ela tem sido, até um certo ponto, seguida por todos, porque, na verdade, ela deu-nos uma grande contribuição, porque a humanidade ainda não estava preparada para a física quântica. Então, nós constituímos as sociedades
através da física tradicional, até que o homem pudesse já estar preparado para conhecer a física quântica. A física quântica, ela começou, na verdade, a sua evolução já na Grécia, através dos filósofos que começaram a estudar a questão dos átomos, a questão da divisão da matéria, mas ainda não era o momento de se divulgar esse conhecimento, porque nós não estávamos preparados, como ainda não estamos, mas tudo depende de cada um de nós, de apreendermos esse conhecimento. Então, a física tradicional, ela se colocou para preparar o terreno. E agora é chegada a hora da humanidade abrir os olhos para a física quântica, que ela já está madura para aqueles que querem conhecer e querem transcender, certo? Toda essa vida que foi posta para nós, através da própria física tradicional, pautada na materialidade. Porque, na verdade, a nossa sociedade, a sociedade humana, até então, ela vem sendo construída em cima de quê? Da materialidade. Tudo que é material, visível, palpável, ela tem o respaldo da física tradicional, aquela física que não aceita nada que vá além, que esteja por trás do que é visível. O que está por trás do que é visível, aquilo que você não vê, mas que ela se manifesta invisivelmente, a física tradicional, ela não discute nem quer saber. E é justamente esse outro lado da física, que é a física quântica, que se propôs a discutir aquilo que a tradicional não quer, que é o que está por trás, que é o que está lá embaixo da matéria, que está abaixo, que está no vácuo, lá no vácuo onde não existe nada aparentemente, e que a física quântica nunca quis mergulhar para saber o que existe no buraco negro, por exemplo, lá no universo. A física quântica já está se debruçando e já muitos cientistas já perceberam que o buraco negro no universo, ele é preenchido, sim. Ele tem lá o seu preenchimento, correto? Só que não é visível. Então, a física quântica, ela estuda tudo que é minúsculo, tudo aquilo que não é visível. Praticamente, vamos dizer, a grosso modo, ela estuda os fenômenos na matéria. Essa é a verdade, os fenômenos na matéria. E o que acontece? Ao começar a ter conhecimento da física quântica, eu comecei a fazer experimentos através do professor Hélio Couto, que está aberto a todos podem buscar através do Hélio Couto, e eu também posso estar passando para vocês aqui essas mudanças, orientando, indicando vocês para ler os livros do professor Hélio Couto. Eu vou estar publicando agora um livro falando dessas minhas experiências e a experiência da nossa composição. Nós somos compostos de nêutrons, elétrons e prótons. Essa experiência eu fiz comigo mesmo, porque o experimento diz o seguinte, quando foi feito com os físicos: a partir do momento que você observa um experimento, ele não acontece, porque os elétrons, ele só reage quando o observador não está olhando, não está observando. Trazendo isso para a nossa vida no cotidiano, na nossa vida diária, se tudo é
nêutrons, prótons e elétrons, tudo na atmosfera, no ar que a gente respira e principalmente no nosso corpo, nós somos dotados dos nêutrons que estão no nosso corpo, Deus está dentro de nós. Na verdade, nós não precisamos buscar ele aqui fora, nem olhar para o céu, nem subir o monte. Isso tudo é invencionice, são crendices. E você, ao invés de subir o monte e olhar para o céu, vocês têm que entrar para dentro do seu monte, do seu templo, olhar para dentro de você e sentir. Essa é a verdade, sentir e você ali pedir e visualizar tudo que você quer. E tudo que você quer, você consegue, porque nós somos co-criadores. Quando o Mestre Jesus disse, vós sois deuses, ele disse porque nós, ao descobrirmos, ao despertarmos para essa potência que nós temos dentro de nós de energia, nós podemos tudo. O que é que acontece? Fiz um experimento que o professor Hélio Couto me direcionou a fazer, e ele diz que se você quer realmente o que você quiser, você tem que, primeiro, visualizar. Primeiro passo que você tem que fazer, eu estou dizendo para vocês aí do outro lado. Qualquer coisa que está incomodando na sua vida, que você deseja muito resolver, visualize. Vamos colocar em prática a ação de Deus que está nos elétrons, está dentro de nós, porque nós somos energia, nós somos magnetismo puro. O que você tem aí agora, um problema para resolver, visualize esse problema resolvido. Você tem que visualizar ele já resolvido. Visualizou, você manda para o universo. Mandou para o universo, você tem que agora começar a sentir. Sentir que já está resolvido. Esquece e continua a sua vida normalmente. Você não pode fazer como aqueles físicos nos experimentos que fizeram no início, que eles fizeram a ação de enviar as partículas de prótons, enviou as partículas, mas eles foram observar, colocaram um observador para olhar, para ver se realmente ela ia atravessar aquelas duplas fendas. Eles queriam entender como os prótons conseguem atravessar duas fendas ao mesmo tempo, quando na verdade ela teria que atravessar somente uma. E ao observar, o que aconteceu? Simplesmente as partículas, elas não atravessaram. Sabe por que não atravessou? Porque o olhar, qualquer olhar de qualquer observador, seja até o olhar de uma máquina, ela colapsa a função de onda. Ela colapsa a função daquela partícula, que na verdade ela é só uma partícula. No momento que você envia ela é partícula. Mas quando ela vai, ela pega a trajetória, ela se transforma em onda. Ondas magnéticas. E assim é a nossa vida. Se você quer alguma coisa, você tem que visualizar primeiro, como já foi feito nos experimentos, nos laboratórios. Eles visualizaram o elétron, partícula. Visualizaram, desejaram que ela atravessasse o orifício, atravessasse a fenda. Então, ela atravessou, só que eles colocaram uma outra fenda e ao invés dela atravessar por uma, ao mesmo tempo ela atravessou por duas. E por que ela atravessou por duas? Porque o observador não estava observando a outra fenda, estava observando ela ser encaminhada, e eles não olharam mais.
Então ela foi e atravessou pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas ao repetirem a experiência do laboratório e observar como se dava o processo, colapsou. Somente o olhar do observador impediu que aquele próton atravessasse as fendas. E aí então se chega à conclusão que, na verdade, aquele próton, ele, na trajetória dele, ele se transforma em ondas, ondas magnéticas, porque tudo é onda. Nós estamos envolto em ondas, mas só que nós não vemos, mas nós podemos sentir. A atmosfera que nós respiramos são ondas magnéticas, entram pelo nosso nariz, pelo ouvido, pelos olhos, por todos os orifícios. Na verdade, o corpo humano, ele não tem somente os orifícios que são visíveis a olho nu. Vocês sabem perfeitamente que nós temos milhões de orifícios por todo o corpo, a pele principalmente. Então, o que acontece? Os elétrons, os prótons, eles estão, todos eles, transpassando os orifícios do nosso corpo como se fossem peneiras. Nós somos uma peneira. Ao mesmo tempo, esse mar de ondas magnéticas está o tempo todo nos influenciando, entrando na nossa vida. E de acordo com o nosso pensamento, essas ondas magnéticas que atravessam o nosso corpo, todo instantâneo, mais veloz do que a própria luz, a luz humana. Essa energia, a velocidade dela é superior à energia humana, elétrica. Então ela tem uma velocidade que é uma velocidade divina. Ela é uma velocidade quântica, que só existe no próprio Deus, no próprio Criador. A velocidade que não pode ser mensurada. E ela atravessa todo instante por todo o nosso ser, nosso corpo. E dependendo do seu pensamento, essas energias, elas atravessam o nosso corpo, podem nos trazer muito bem, energias salutares, como podem também trazer energias negativas. Mas tudo vai depender da forma como nós pensamos. Depende do nosso pensamento, do nosso sentimento, captar o que é bom e o que é ruim. Então, quando aí o fenômeno que a física tradicional não quer explicar, é porque que se nós somos composto de átomos, nós somos energias, se nós pensarmos, desejarmos algo, qualquer coisa, se nós desejarmos, visualizarmos, temos que visualizar aquilo que já aconteceu. E depois de visualizarmos, nós temos que enviar para o universo como que aquilo já foi realizado. Nós temos apenas que aguardar aquilo chegar para nós. E não podemos mais ficar observando o fenômeno. Aquilo que você desejou, dá prosseguimento, porque o universo, ele está trabalhando o tempo todo. Ou seja, Deus, a essência, o magnetismo, a energia maior, trabalha o tempo todo. E ele sabe, porque ele está dentro de nós, e sabe o nosso tempo, a nossa necessidade, aquilo que nós queremos. Porque você pediu, imediatamente o universo consentiu. Não importa se o que você pediu foi algo de bom ou de ruim. Por quê? Se você pede algo ruim para alguém, com certeza o universo vai permitir, porque o universo só trabalha. Ele trabalha para realizar, são realizações.
O universo, Deus, ele está sempre em construção, construindo, ele está sempre construindo vidas e mais vidas e mais vidas em todos os universos. Ele nunca é uma energia negativa, ele sempre trabalha para criar. E essa criação, ela ocorre de acordo com o observador. Se o observador quer algo negativo, ele receberá aquilo. Ele receberá porque a energia que é Deus, ele só faz realizar. Ele não faz destruir. A energia Deus, o todo, Alá, ele não destrói nada. Quem destrói é a humanidade. Tanto faz a humanidade dos homens da terra, como outras humanidades inferiores que também destroem. Não é só o ser humano, não. Os humanos que destroem, não. Existem outros tipos de humanidade que também destroem, mas eles estão numa outra nível de elevação, de evolução, que ainda estão retrógrados. Então, para eles o entendimento ainda é de destruir as coisas, até que um dia eles vão chegar também ao entendimento de só criar. Nós estamos mais um pouquinho avançadinhos, os humanos, porque nós somos co-criadores. Porque Deus colocou em nós, nos átomos, colocou ali a condição de que, se nós soubermos usar a energia dele em nós podemos fazer o que o Mestre Jesus fez. Precisou levar mais de 2000 anos para nós descobrirmos isso agora, que nós podemos fazer o que o Mestre Jesus fez lá atrás. E o Mestre Jesus, ele nos deu essa dica, ou seja, deu essa dica para o povo do Oriente Médio, por onde ele passou, pela Palestina, por Israel, por Belém. Ele viajou por todas aquelas áreas, foi até a Índia, e ele pregava, passou pela Turquia, e ele sempre dizia que nós somos deuses, porque o Mestre Jesus sabia que nós temos na nossa composição física os nêutrons, os elétrons e os prótons, que são partículas que fazem parte da essência de Deus. E que não precisa a gente ficar pedindo toda hora para Deus resolver os nossos problemas, porque a solução já está dentro de nós. Quando Jesus disse, vós podeis fazer igual ou até mais do que eu faço, ele já estava falando que era só nós lançarmos mãos desse conhecimento. Para aqueles que eram mais próximos do Mestre Jesus, principalmente seus apóstolos, eles entenderam o recado, tanto que muitos deles faziam também os milagres, que na verdade não são milagres. Hoje nós já entendemos que o que Jesus, o Mestre Jesus, fez era algo natural, que hoje nós podemos também fazer, e que as religiões colocaram como algo sobrenatural, fenômeno. Não era. O que Jesus fez, o Mestre Jesus, aquele homem fez, foi utilizar, ele soube utilizar bem todo o mecanismo, todo o conhecimento que ele já tinha da usina dentro dele mesmo, que era a usina, o poder que os elétrons, que Jesus, o Mestre Jesus, não era um ser sobrenatural, ele era carne e osso como nós, era um ser humano. Só que um ser humano que tinha já uma evolução e um conhecimento maior que os outros seres humanos da época. Ele já conhecia da existência dos elétrons que compunham o seu corpo. E ele sabia que através dos elétrons que compunham o corpo dele, como compõe o nosso até hoje, ele podia se conectar com Deus.
ele podia falar com Deus, ele podia fazer tudo que Deus dotou a ele para fazer. Ele não fez milagres. Jesus, o Mestre Jesus, ele não fez milagres. O que ele fez foi o que nós também podemos fazer. Ele lançou mão desse conhecimento que hoje a física quântica traz para nós, do poder que nós temos dentro de nós, da usina que está nos átomos, que é os átomos que está dentro das células que nós carregamos no corpo. O átomo é uma usina de energia pura, e essa energia, ela é tirada de Deus, ele colocou dentro de nós. Existem seres de outras civilizações planetárias que ainda não têm no seu corpo os elétrons, os átomos, com essa carga elétrica positiva e negativa, porque elas estão ainda rudimentares e ainda estão numa evolução muito atrasada. Quando chegar a um determinado ponto, essas usinas, os átomos, elas vão começar a trabalhar. E à medida que vai trabalhando naqueles corpos dessas civilizações mais atrasadas, elas vão começar a ter a inteligência e sabedoria para evoluir. Nós já temos há muito, desde que nós chegamos aqui no planeta Terra. Chegamos já com esses componentes no nosso corpo físico, dos átomos. Mas só que as religiões trataram de anular esse conhecimento para nós. Porque dentro das religiões antigas existiam estudiosos. Existiam naquela época os imperadores, que eles mesmos se designavam também reis. Eram reis e ao mesmo tempo eram religiosos, sacerdotes. E eles também estudavam astrologias, eles estudavam física, eles estudavam tudo que tinha de ciência. E eles já tinham esse conhecimento, porque todo conhecimento nasceu na Grécia Antiga, veio de lá, da Grécia. E da Grécia, esses conhecimentos, através dos filósofos, ela começou a ser desenvolvida em outras regiões do Oriente Médio. Mas tudo começou na Grécia. E aí o que acontece? Já antes do surgimento do Mestre Jesus vir à Terra, as religiões que já existiam na época, que me parece que o islamismo, ele na época já estava surgindo a partir da existência de Maomé, e eles já tinham estudiosos. Inclusive nós temos relatos de escritores muçulmanos do século IV, do século 490, dos anos 490 a.C., que já tinha conhecimento da existência dos átomos e também da matéria, da divisão da matéria. Então, já naquela época, eles sabiam que existia nos átomos uma energia capaz de dar sabedoria à humanidade. Mas como eles queriam controlar a humanidade, isso foi colocado para debaixo dos panos. Tanto é que quando o Mestre Jesus nasceu no Oriente, que trouxe o conhecimento, esse conhecimento ele trouxe, e ele falava. E quando ele falava, incomodava os religiosos da época, porque Jesus queria passar esse conhecimento de que nós podemos nos curar, nós podemos ter toda a riqueza que nós quisermos, nós podemos ter o que nós quisermos. E Jesus já falava isso e incomodava aos sacerdotes da época. Por isso tentaram fazer com que ele desaparecesse. E ele tinha que falar por parábolas, porque
que era muito perigoso passar esses conhecimentos. Mas ele deixou a sementinha. E hoje, agora, a humanidade já está mais preparada, uma parcela, diga-se de passagem, para entender. E o que acontece? Muitas pessoas têm feito já a experiência de começar a conversar com Deus dentro do seu próprio templo e não buscar mais nenhuma religião, nem nenhum templo mais religioso, porque ali, todos os templos religiosos, se vocês fizerem uma análise, é para apenas amealhar lucro. Não permitam mais isso. Nós temos já todo o poder dentro de nós. E então eu fiz um experimento de que eu desejava muito, eu passei por uma fase da minha vida, há um tempo atrás, financeira, muito difícil mesmo, muito difícil. E eu conversei então com o professor Hélio Couto, falando desse problema, e ele disse, você tem que colocar em prática o conhecimento que você já conhece, você já aprendeu, você já estudou, já leu, coloque em prática. E, gente, vocês não vão acreditar. Eu estava em casa, vou contar para vocês a experiência que eu passei. Estava em casa com a minha filha e meu genro. Não tinha um tostão, não tenho vergonha de falar, não tinha um tostão nesse dia, nada. Eu sabia que na minha conta bancária também não tinha nada, mas eu sempre deixo um saldo na conta para não fechar, coisinha pouca. A partir do momento que eu comecei a ter conhecimento de que eu sou pura energia e que os átomos que compõem o meu corpo fazem parte da essência maior que é Deus, e que eu posso curar, eu posso ser rica, eu posso ser plena de sabedoria, eu posso ter tudo que eu quiser, eu falei, vou fazer então uma experiência. Então, eu pedi à minha filha que pegasse o meu cartão e fosse num banco 24 horas, verificar o meu saldo. Eu falei, olha, eu creio que lá tem um valor que é muito pequeno, mas esse valor vai quebrar o galho nesse momento. Mas eu não pensei naquele momento de ter alguma outra coisa a mais ali, não. Eu tinha pensado antes. Antes eu pensei, eu desejava tanto que na minha conta agora tivesse um bom dinheiro. Desejava muito. Mas vou esperar um momento melhor para que isso aconteça. Eu pensei e esqueci completamente. E aí pedi a minha filha para ela, olha, vai lá, de repente tem uma quantia insignificante, mas dá pra gente quebrar um galho. Gente, sinceramente, olhando nos olhos de vocês, dei o cartão para minha filha aí no banco, ver o saldo e ela ia tirar aquela merrequinha pra gente fazer uso ali no momento. Não pensei mais. Fui fazer o que eu tinha que fazer. Demorou-se um tempo, mas quase uma hora. Quando a minha filha retorna, ela retorna com bolsas, sacolas de mercado na mão, com um sorriso de orelha a orelha. Falou, mãe, você não vai acreditar. Eu falei assim, o que houve? Adivinha quanto você tinha na sua conta? Eu falei, não é possível. Sim, é possível sim. Eu falei, gente, entrou algum dinheiro errado, esse dinheiro não é meu. Saiu, o banco errou. Deve ter jogado na minha conta, e olha, se jogou,
Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Mãe, é sério, estava lá no seu nome, adivinha quanto? Eu falei, vocês estão brincando comigo. Não tô não. 5.000 reais. Eu falei, o quê? 5.000 reais na minha conta? Gente, olha, eu fiquei passada, eu não acreditei. Ela me deu o saldo, eu olhei e verifiquei. Eu tinha 5.000 reais. E aí? Eu falei, como que esse dinheiro entrou na minha conta? Se eu não tinha da onde vir. Não foi nenhuma pessoa que tivesse me devendo. A empresa na época que eu trabalhava já tinha saído. Como que esse dinheiro chegou lá? Eu não estava com nenhuma questão para receber nada judicialmente. Só pensei que foi erro do banco. O banco pode ter jogado dinheiro errado na minha conta, porque isso acontece. E aí, naquele momento, ela usou o que precisava usar e eu guardei o dinheiro com medo, certo? Esperei o tempo passar, passou-se mais de um mês aquele dinheiro guardado. Quando chegou no segundo mês, adivinha? De novo, mas não 5.000, menos. Aí eu falei, caramba, não estou acreditando. Aí eu escrevi para o professor Hélio Couto, explicando isso. E ele disse, olha, simplesmente você enviou uma mensagem para os elétrons que está em você, para a essência que há em você. E quando a gente envia uma mensagem daquilo que a gente quer e não vai depois ficar olhando para ver se aquilo vai acontecer mais, o universo começa a trabalhar. Ele trabalha para você. Ele trabalha porque ele está em você, está em todo mundo, está no universo, está no ar, está nas atmosferas, na natureza e tudo. E essa energia que é Deus, ele sabe tudo. E então, eu comecei a compreender que realmente fazia sentido. Fui ao banco procurar saber se eles tinham colocado o dinheiro errado na minha conta. O banco foi lá e falou, não, esse dinheiro entrou na sua conta. Agora você tem que saber por que entrou. Alguma instituição que mandou, que depositou e você não sabe. Eu falei, não é possível, então não foi nenhum dinheiro errado de alguém, não foi dinheiro errado de ninguém. E aí, então, eu lancei mão daquele dinheiro, fiz uso e hoje, depois de muito tempo, eu vim a saber que algo, uma empresa de há muito tempo, que eu tinha pedido para refazer os cálculos, já tinha mais de 5 anos, e eu reclamei que ela tinha que fazer os cálculos. Eles disseram que estava certo, que não ia fazer cálculo mais, mas por eu buscar isso dentro de mim e esquecer, porque eu pedi, enviei para o universo e esqueci. Para mim aquilo já tinha morrido. No momento exato que eu pensei, naquele momento que eu pensei como eu gostaria de ter nessa hora, na minha conta, determinado valor de dinheiro para me salvar, aí o universo trouxe para mim aquela empresa lá atrás, que eu já nem pensava mais, que ela para mim já tinha até morrido, já tinha ido até a falência e desaparecido. Ela jogou na minha conta. Então, com as pesquisas, eu comecei a perceber que o universo conspira ao nosso favor através do conhecimento dos átomos que compõem a nossa vida, o nosso ser. Quando você começa a conversar com a sua essência divina, que é o todo que está dentro de você através dos átomos, ele vai buscar lá atrás o que está escondido.
aquilo que não aparece, que é justamente aquilo que está no vácuo quântico, que está no buraco negro. Os cientistas tradicionais não conseguem descobrir, porque eles olham e não veem nada, só vê vácuo, escuridão no buraco negro, mas está lá. Lá tem energias, e essas energias, no momento certo, elas vão ser colocadas para fora. A mesma coisa é trabalhado em nós. Quando você tem algo que está escondido, quando você começa a conversar, desejar, falar com os átomos, que é a composição da energia que está em você, que faz parte do todo o universo que está dentro de você, que é a composição do ser humano, da natureza e tudo. Quando você começa a conversar com Deus, vamos falar assim, Deus, para as pessoas entenderem melhor, que na verdade é conversar com a inteligência maior. Quando você começa a conversar com ela, que está dentro de você, ele vai resgatar tudo que está escondido, tudo que está lá atrás, escondido, que você quer realizar na sua vida. Agora, quando ele traz as coisas boas para você, também traz as catarses, correto? Porque você, para receber algo de bom, primeiro você tem que limpar o caminho. Então seria muito fácil, né? Tudo que a gente quer, desejar de bom, vem para nós, mas e as coisas ruins que a gente faz? Porque isso também atrapalha e colapsa a função de onda das energias que você quer que elas realizem o que a gente deseja. Por isso que antes da gente começar a trabalhar, isso eu falo para vocês, a trabalhar com os seus átomos, primeira coisa que vocês todos têm que fazer, porque foi o que eu fiz quando eu comecei lá atrás no vídeo anterior. Eu passei por diversas religiões, participei de todas elas. Depois eu abandonei as religiões e fui começar a buscar Deus na ciência, na natureza, no universo. E aí eu simplesmente aboli as religiões da minha vida. Eu tive que fazer uma limpeza, porque para você poder receber a energia maior do universo, do Criador em você, para trabalhar em seu benefício, você não pode de maneira nenhuma estar preso a nenhum tipo de dogma, convenções, religiões, seitas, não pode, porque isso colapsa a função de onda maior, da energia maior, que é Deus, porque Deus não criou religião, e isso entra em choque. Todos os paradigmas que nós até hoje temos construído, nós temos que jogar fora, porque isso interfere quando a gente começa a entrar em contato com a essência maior, que é Deus. Ele só quer que nós nos entreguemos a Ele sem estar conectado com nada que foi criado pelo homem, que aprisiona o homem. Tudo que aprisiona o homem é o quê? Religião, seita, dogmas, paradigmas. E aí, nesses paradigmas, vem o quê? Orgulho, preconceito, correto? Inveja, ódio, sentimentos de vingança. Tudo isso são os paradigmas, orgulhos, que as pessoas trazem. Então, primeiro tem que limpar, tirar, se perdoar o outro. Depois que você fez essa limpeza, aí você está preparado para se conectar com a essência divina que está dentro de você. Por isso o Mestre Jesus fez um trabalho durante todo o tempo que ele esteve aqui na Terra, de limpar as pessoas, de poder tirar tudo que elas tinham de ruim. Ele curava,
Ele conversava, a mulher adúltera, ele conversou com ela, pediu para que ela não pecasse mais, que aquilo ia impedir a ela de ser feliz. Ele pediu, não peques mais, vai, mas não peques mais. Por quê? Porque ela, para ser feliz e entrar em contato com a energia maior que é Deus, e que Jesus estava acionando nela, para que ela se conectasse com aquela energia que já estava nela através dos átomos, ela precisava não pecar mais, ela precisava não ser mais adúltera. E trazendo isso para os nossos dias de hoje, nós temos que fazer a mesma coisa. Eu recebi essa, vamos dizer assim, eu recebi essa dádiva naquele momento difícil financeiro, foi um alerta para mim, porque eu pedi, visualizei, senti aquela necessidade e a vontade naquele momento de ter, e falei comigo mesmo, dentro de mim, como eu quero, como eu gostaria de ter agora uma quantia em dinheiro. E depois esqueci. Eu não fui lá olhar para ver se realmente tinha ou não. Eu só mandei minha filha tirar aquele saldo que eu sabia que era pouquinho. Imediatamente, quando eu já passei a ter conhecimento da presença de Deus através dos átomos em mim, que ele reconheceu que eu o identifiquei em mim, que você tem que identificar Deus dentro de você. Não adianta dizer eu tenho Deus no meu coração. Isso aí há 2000 anos as pessoas já vêm falando isso, que tem Deus no meu coração. E olha o que a gente está vendo aí no dia a dia. Olha lá no Oriente Médio. O que está acontecendo? Todos eles lá têm Deus dentro de si. Certo? Mas o que está acontecendo? Muita morte, muita matança. Deus está ali? Deus está dentro de cada um deles. Mas eles ainda não acionaram esse Deus, a essência maior que está nos átomos que compõem aqueles homens, compõem a matéria, o corpo daqueles homens que estão lutando lá, né? Na guerra islâmica. Todos eles têm a presença de Deus dentro dele, intrínseco lá nos átomos que compõem o corpo deles. Mas eles insistem em buscar Deus fora deles, fora. Eles insistem em buscar Deus lá fora. E eles continuam a orar para um Deus que não está lá fora, nem está lá em cima no céu, está dentro de cada um deles, está dentro deles. E se eles tomassem conhecimento disso, parassem, colocassem de lado os egos, porque o que impede a gente de entrar em contato com Deus, com a essência que está nos átomos que compõem o nosso corpo, a nossa vida e o ar que nós respiramos, são os nossos egos que nos impedem de ter esse contato. A partir do momento que a gente tira o ego, bota o ego de lado, porque o ego tem carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, ele tem registro. Os egos têm registro. Coloca esses egos que até então não tem trazido nada de bom de lado e deixa somente a essência divina que está nos átomos que compõem o nosso corpo existir e agir por nós. E o resto é só felicidade, gente. E eu vou contar para vocês no próximo vídeo que eu também tive as minhas catarses. Porque para mim receber todas as benesses que eu estou recebendo, eu tive que passar por uma limpeza, certo? E a essência divina, essa energia divina que está nos átomos, quando ela toma conhecimento que você já identificou ela, que você já está conectada com Deus, ele começa então a fazer uma limpeza dentro de você, vai botando para fora tudo de ruim que você já fez na sua vida, nessa vida e em outras vidas. Mas para isso você tem que continuar querendo, desejando ter o que? A iluminação. O que é a iluminação? O encontro
com Deus, definitivamente. No próximo vídeo, a gente vai continuar esse bate-papo e eu vou revelar para vocês como